Olá, o Imóvel Class TV de hoje vai falar da adaptação do mercado imobiliário à correria do dia a dia. Você vai conhecer empreendimentos com apartamentos de um dormitório, lofts e estúdios que estão sendo lançados em Porto Alegre. Um novo conceito de imóvel cada vez mais procurado por quem busca praticidade e versatilidade. E para ajudar na decoração de ambientes pequenos, a gente traz dicas com designer de interiores. Não saia daí, o Imóvel Class TV está entrando no ar. O nosso estilo de vida atual pede cada vez mais praticidade, não é? Pois o mercado imobiliário está se adaptando a essa necessidade. Apartamentos menores e versáteis estão em alta. Agora você vai conhecer um desses projetos que está sendo lançado em Porto Alegre. Pensando em um perfil de pessoas solteiras ou casais sem filhos, as construtoras da capital estão apostando cada vez mais em empreendimentos que oferecem lofts, estúdios e apartamentos de 1 ou 2 dormitórios. E a procura está justificando o perfil das construções. Ainda em fase inicial, o lançamento FWD do Next Group já teve mais de 90% dos imóveis comercializados. É uma tendência mundial de ter apartamentos menores numa localização boa, porque o problema normalmente de apartamentos pequenos é de tu ter uma área nobre, entendeu? Normalmente se fazem apartamentos maiores em áreas nobres, então a gente pegou as carona nessa tendência mundial de fazer apartamentos menores em localizações boas, excelentes, com muita infraestrutura de lazer. O morador, ele aproveita toda a estrutura condominial ao invés de ficar, né, no apartamento dele, já que não é uma unidade enorme assim. Morar em um loft sempre tem um charme a mais, a começar pela escada, que une a área de convívio social com o dormitório. Este apartamento decorado nos mostra bem o conceito que o empreendimento quer passar. Um local descolado, contemporâneo, voltado para um público diferenciado. Os apartamentos pensados especialmente para esse perfil vão de 41 a 128 metros quadrados. O FWD, ele nasceu, na verdade, para ser um empreendimento direcionado para casais jovens, solteiros, separados, divorciados, enfim. Hoje a gente sabe que é difícil definir um público-alvo pela idade, né? Muito mais pelo comportamento. Mas é um prédio que foi pensado desde o início dele em ser um empreendimento para esse perfil de público. E o espaço menor dentro dos apartamentos é suprido pela infraestrutura completa nas 3 torres residenciais, o que ainda propicia convivência entre os moradores. A pessoa mora num apartamento pequeno, quer chamar 12 pessoas, tu não consegue fazer uma janta confortável no teu apartamento. Então tem um espaço gourmet condominial, tem um café, inclusive esse perfil de público que vai morar nesse empreendimento, ele é gurizada, mais jovem, entendeu? Então é legal estimular essa convivência, né, entre as pessoas. Então tem um café, a gente tem um pub, a gente tem piscina coberta, aquecida, tem piscina externa, tem academia. Inclusive, a piscina coberta é debaixo da academia e a academia é no 2º andar com vista para toda a parte interna do empreendimento, toda envidraçada. É muito legal o projeto. Seja por questões ligadas à sustentabilidade, pela falta de espaço nas grandes cidades ou pelo fator econômico, o fato é que apartamentos pequenos viraram tendência no setor da construção. Estão cada vez mais comuns, cada vez menores e vendem cada vez mais. Comprado ou alugado, esse pequeno espaço pode ficar lindo e prático. Para nos dar várias sugestões, está conosco hoje o design de interiores Michel Keller. Tudo bem, Michel? Seja bem-vindo. Vou começar te perguntando para a gente definir o que é um pequeno apartamento, o que se encaixa nesse padrão em termos de metragem? Pequeno espaço eu consigo já trabalhar a partir de 30 metros quadrados. A gente tem os famosos estúdios hoje, né? Então eles começam com 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. Depois a gente vai para os apartamentos de 60 metros quadrados, que daí a gente já tem dois dormitórios. Então, assim, eu considero um apartamento pequeno de 30 a 60 metros quadrados.
E normalmente existe um perfil de cliente que aluga ou compra esse tipo de apartamento, espaços menores? Geralmente são casais jovens, geralmente são pessoas solteiras ou que estão procurando o primeiro imóvel e querem se habituar à cidade, querem se habituar ao espaço, estão vindo para estudar ou realmente é o meu primeiro imóvel e gosto da região. Esse é assim, o perfil desse tipo de apartamento. Michel, se um cliente te procura antes de alugar ou de comprar um apartamento pequeno, o que tu indica para ele como algo fundamental? Hoje é bem comum os clientes me chamam e dizem, Michel, estou em dúvida entre 2 apartamentos, eu vou entre esse e aquele, tu consegue ir junto comigo? Consigo, vamos lá. Então, Que legal, esse é uma ótima ajuda, né? Corretores também me chamam, Michel, tu consegue ir junto comigo com o meu cliente para a gente ver, ele está em dúvida se dá para fazer isso, aquilo. E quando eu chego no espaço, a primeira coisa que eu olho é o pé direito. Se o pé direito é pequeno, é baixo, já num ambiente que já é compacto, então vai ter que fazer uma decoração, vai ter que usar de bastante artifícios. Então, a segunda coisa que eu olho, eu vou para o banheiro. Banheiro sem ventilação natural, num apartamento pequeno, é bem complicado. E outra coisa é a localização. O que você quer? Você quer um apartamento pequeno que seja uma coisa mais prática? Então, poxa, vamos num lugar bacana, né? Que tu goste, que estão atendendo todas as necessidades. E iluminação natural ajuda bastante. Muito. E a orientação solar é fundamental também para isso. Qual é o maior desafio de colocar uma casa inteira num espaço pequeno? Mas essa é a melhor coisa. Esse é o desafio, é o bom. Essa é a coisa melhor que tem, que é quando eu tinha o Michel, eu tenho 40 metros quadrados, que era uma sala de jantar com 6 lugares, com uma cozinha. Eu disse, olha, vamos tentar, mas assim, essa é a melhor coisa, tentar colocar tudo aquilo que o teu cliente pediu dentro dos 30 metros e quando você vê, se depara, você conseguiu. Não, a gente vai usar de uma mesa que transforma para 4 lugares, mas hoje ele é em 2, a cozinha já tem um espaço para guardar outras coisas. Então, essa é a melhor parte, quando você chegou no final e diga assim, meu cliente quer uma mesa de 4 lugares, consegui. E qual é o primeiro passo na hora de criar um projeto para um ambiente pequeno? Eu defino muito bem o que o meu cliente quer. Se ele vai receber bastante amigos, se ele vai querer estudar, se ele vai precisar de um espaço para trabalhar ali dentro. Então, eu começo na parte principal. Você usa muito o teu quarto, num espaço pequeno, você vai querer um escritório. Então, eu parto da primeira coisa que ele me pediu. Michel, esse apartamento serve para eu estudar, então preciso priorizar o que ele precisa para aquele espaço. Então, quando ele me diz, eu gosto de cozinhar, poxa, tem que pensar, ele vai receber amigos, ele vai querer uma bancada boa para poder trabalhar. Então, é sempre no que ele... A primeira coisa, o que você mais gosta de fazer dentro do apartamento? O que tu precisa dele? Definir as prioridades. Definido, é disso que eu começo. Depois, é um quadro em branco, eu vou criando, eu vou pirando e quando vê, saiu. Normalmente, quem aluga ou compra um apartamento com espaço mais reduzido também não tem muita grana para investir. Tu indica um investimento maior em que áreas? Eu gosto bastante de investir na parte de iluminação. Por mais que a grana esteja curta, eu digo, vamos fazer o básico. Pelo menos vamos deixar um piso bacana, que vocês entram, que vai ser uma coisa que vocês vão olhar para sempre, ou vocês vão olhar por um bom tempo, então o piso tem que estar legal. Vamos trabalhar bastante a iluminação. Mesmo que a grana esteja curta, vamos escolher a iluminação legal, um lustre que vocês gostem, porque o apartamento, hoje é vivido muito mais à noite. Se você chega em casa à noite e não tem um espaço bem iluminado, já fica em depressão, você já fica meio down. Então, eu acho que vale a pena investir no piso e na iluminação, uma coisa bacana. Porque o mobiliário nós vamos acrescentando com o passar do tempo. Mas não envolve obra, né? O gesso, tu não vai resolver fazer o teu gesso agora, resolver fazer um gesso e os teus móveis já estão lá. Ninguém faz isso. Então, tem muito truque nessa área de iluminação, por exemplo? Tem. Principalmente, assim, usar as luminárias não muito espalhadas, que elas sejam mais retilíneas, que você consiga dar uma visão retilínea nessa iluminação, que ela seja difusa, ou seja, que você tenha mais de uma opção, que vamos usar uma sanca, geralmente a sanca que é mais utilizada para colocar a iluminação, vamos focar isso, vamos ligar para o jantar. Então, na verdade, eu gosto de dispor em 3 cenas diferentes a iluminação, porque vão ser 3 cenas que tu vai ter no teu dia a dia. Vai ser a noite, vai ser o dia e vai ter essa passagem entre esses turnos. Então, se você tem esses 3 tipos de iluminação, tu acaba tendo uma casa muito gostosa.
tanto de dia quanto de noite. Se você vai usar, por exemplo, um mobiliário e vai precisar de bastante marcenaria, bastante mobiliário, tenta utilizar só uma cor. Se vai usar cinza, usa só cinza. Se vai usar branco, usa só branco. Aqui dá para ver que, por exemplo, o mobiliário ele é só cinza, então ele parece que é uma coisa maior, uma coisa contínua. Então, se vai usar materiais que eles sejam unicamente naquela parede, vou dar um destaque para essa parede, então vamos usar só um material. E o uso de linhas horizontais também eu gosto bastante, que parece que isso tudo fique harmônico, sabe? Que a cortina seja horizontal, que o móvel seja horizontal. Então isso dá uma ideia de que está tudo muito mais amplo, muito mais plano. Móveis planejados são também uma boa opção? É uma coisa que eu imagino que também seja boa, né, para um ambiente pequeno, né? Porque tu consegue encaixar, guardar muito mais coisa. Porque hoje as marcas de planejados eles se adequam a qualquer espaço. Antigamente a gente achava que isso aqui é só para esse espaço. Não, hoje o planejado ele se adequa a qualquer espaço. Então eu consigo, com as marcas que eu trabalho, eu faço isso, peço eles tranquilos. E a utilização de cores nas paredes, Michel? Tem gente que acha que só porque o ambiente é menor não pode usar cores escuras. Ou de variar, usar muitas cores, dá para fazer isso ou não? Vai diminuir o ambiente? Eu gosto de usar um plano básico. Eu vou usar de cores, ok, vamos usar um plano básico. Vamos usar cinza na parede, então vamos usar todas as paredes cinza. Porque daí você vai jogando uma cor, vai jogando ali, o móvel vamos usar, então ele fica em destaque. As paredes mais claras, obviamente, vão dar uma impressão de que está muito mais amplo. Mas se, por exemplo, usar um piso que é preto, mas as paredes todas forem de uma cor só, também vai parecer amplo o apartamento. Mas o uso de uma cor só em todas as paredes é o que assim dá a impressão de que aquilo lá realmente é maior. Espelho e vidro são materiais bons para ambientes pequenos? O custo-benefício dele é ótimo, porque pode usar ele em qualquer lugar. Você pode usar na parede, você pode usar ele sem medo, você pode usar assim. O espelho sempre vai te dar um conforto, porque ele vai dar aquela impressão de que, poxa, eu tenho duas casas, eu tenho um ambiente muito mais limpo, né? Que ele tem aquela coisa de que o espelho é uma coisa mais limpo, o vidro te dá um aspecto de limpeza, né? E tu consegue jogar ele em qualquer lugar, nos móveis, nas paredes, no teto, em qualquer lugar. Eu adoro espelho. Bom, mas não adianta a pessoa investir, montar um ambiente bonito se ela não mantém esse ambiente organizado, né? Uma casa limpa e organizada também é uma receita para morar bem e ter uma sensação de um ambiente um pouco maior, né? É verdade, é verdade. Então, assim, quando eu vou montar o projeto do apartamento, eu pergunto, vocês têm criança? O que vocês vão precisar? Vocês têm animais, vocês têm pet, então vamos tentar organizar essas coisas. Onde nós vamos colocar tal coisa? Isso aqui vai ser aqui, isso aqui vai ser assim, vai ser assado. Então tá. Então tentem manter isso dessa forma, porque quando vocês dão um objetivo para o espaço, ele acaba se tornando praticamente auto-organizável. Aquele espaço para colocar a televisão, aquele espaço da televisão fica organizado. Então, automaticamente, quando tu tem um apartamento todo organizadinho, todo planejado, então isso já fica quase que 100% organizado no dia a dia. Esse foi o designer de interiores Michel Keller, que conversou com a gente sobre a decoração em ambientes pequenos. Michel, obrigada pela participação, bom final de semana. Obrigado, Lúcia. O Imóvel Class TV volta daqui a pouco falando justamente sobre um novo empreendimento com apartamentos menores que está sendo lançado aqui na capital. Continue com a gente. Estamos de volta com o Imóvel Class TV, hoje falando de apartamentos pequenos e práticos que estão caindo no gosto de quem procura um lugar para morar. Agora você vai conhecer o empreendimento Nine, da Melnick Ivan. Nem no térreo, nem na cobertura. Quando ficar pronta, a piscina no 9º pavimento deste empreendimento deve chamar a atenção de quem passa pela Avenida Ipiranga. Com vidros até embaixo, ela vai proporcionar uma sensação, no mínimo, diferente para quem for dar um mergulho. E essa é apenas uma das opções de lazer do local. Nós temos aqui uma lavanderia, então a lavanderia ela é comum do condomínio. Ao lado da lavanderia tem uma sala de jogos também que integra as pessoas que estão dentro do condomínio. Salão de festa, sala de jogos, espaço gourmet, academia, sauna seca, sauna úmida, a piscina também, como eu comentei antes, área para tomar banho de sol, então tem muita área de lazer dentro do condomínio.
se você é o tipo de pessoa que adora cozinhar, mas não abre mão de lugares amplos, que tal essa bancada aqui de quase 5 metros de comprimento que fica no espaço gourmet do prédio? É para chefe nenhum botar defeito. Voltado para o público single, esse prédio residencial tem apartamentos de 35 a 70 metros quadrados, de 1 ou 2 dormitórios, além de duplex inspirados em um conceito nova-iorquino. Conceito bastante despojado, é um produto jovem, né, na sua grande maioria, mas também que vai atender outros públicos, né? Ele está atendendo aqui, por exemplo, ele está muito próximo da PUC, né? Então ele tem aqui uma tendência de ter imóveis para os alunos, né? Clientes que vêm do interior querem morar próximo da universidade, um investidor que comprou apartamento para alugar também para esse público. E também tem um outro lado, né? O descasado que precisa de um apartamento menor, pelo menos temporário, também vai ter essa facilidade. Os apartamentos de um dormitório, como eu digo, de bom padrão, eu gostaria de ter o máximo possível, que são os apartamentos extremamente procurados, principalmente pelas famílias, o pessoal que vem do interior, em função da universidade, em função também de intercâmbio de outros estados, ou por universidade, ou por trabalho, né? Então tem uma demanda bastante grande em cima desses apartamentos de um dormitório. A localização também foi estrategicamente escolhida. Tudo pensado em um público exigente e contemporâneo. Estamos próximos de uma universidade, num ponto central de fácil localização, né? E com apartamentos mais enxutos, né? Mas que começam com 35, mas com até 70 metros. Então esse é o conceito. Agora você fica sabendo quais são os destaques da revista Imóvel Class neste mês. A edição já está disponível nos pontos de distribuição. Tem uma reportagem sobre um apartamento que aposta na força das cores, na iluminação e em revestimentos modernos. A decoração é assinada pelo designer de interiores Johnny Thompson. Você confere uma entrevista sobre planejamento urbano com o especialista Anthony Ling. Conheça também algumas novidades do mundo tecnológico na revista Imóvel Class. Nessa edição tem uma cama inteligente, um celular lavável e um ar-condicionado portátil. E ainda, o primeiro residencial de Porto Alegre entregue com pé direito duplo no living e na sacada. Já o caderno especial deste mês traz todas as informações que você precisa saber para morar no bairro Petrópolis. Tem anúncio no poste, na janela do apartamento, no alto do edifício e até faixa gigante no portão. Só não tem comprador. Neste prédio, um apartamento está à venda há quase 1 ano e meio. O proprietário já baixou o valor em 10%, mas não adiantou. Todas as semanas tem alguém interessado, ligando e procurando e pedindo para ver o imóvel, mas sequer teve proposta, nada de palpável, assim, nada de muito promissor. As vendas de imóveis no país caíram 17% nos 2 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2015. A entrega de unidades também teve redução, a tendência de queda acompanha o ritmo lento da economia brasileira, e os juros altos que encarecem o crédito imobiliário dificultam ainda mais. Para quem está procurando imóvel, o mercado está favorável. Não é o momento de você visitar um apartamento à venda, se encantar de cara e já ir fechando o negócio, aceitando o preço que pediram. Não. É preciso pesquisar bastante, olhar com calma, fazer contrapropostas. Tem margem de negociação porque tem imóvel de sobra por aí. Que é o momento em que o vendedor e o construtor estão absolutamente abertos à negociação. Nós que somos do ramo, somos especialistas nisso, nos surpreendemos todos os dias com as possibilidades e as propostas que são aceitas pelos vendedores. Se o comprador que tiver uma certa estabilidade, tiver poupança, tiver dinheiro para comprar, não comprar agora, está perdendo a melhor oportunidade, o melhor momento.
Vânia e o marido aproveitaram as vantagens para comprar um imóvel novo que será entregue mês que vem. Eles conseguiram um desconto no preço de tabela e parcelaram a entrada em 24 vezes. Chegou uma parte e disse assim, não, agora é isso, não vai dar, né? Daí eles conseguiram fechar e a gente conseguiu tudo bem tranquilo. Poder de barganha que barateou a casa nova. Estamos fazendo negócio e não estamos perdendo cliente. Se tem uma coisa que sempre gera dúvida na decoração, é a utilização e a forma de organizar os tapetes em casa. A dica é sempre deixar para escolher o tapete por último. Primeiro, você deve pensar nas cores e localização dos móveis e objetos para depois definir alguma estampa que se enquadre com a decoração. Por exemplo, se o sofá for colorido, prefira peças de cores neutras e não muito chamativas. Se você sofre com alergia, não pense que não pode decorar sua casa com tapetes. Os de fibra são perfeitos para quem tem esse problema, pois a poeira não penetra no material. Para limpar diariamente, a dica principal é utilizar o aspirador de pó ou uma escova. E sempre confira as orientações do fabricante sobre a melhor forma de conservar o seu tapete. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. A gente volta no sábado que vem, às 8h30 da manhã, com um horário alternativo domingo, logo depois do Canal Livre. Excelente final de semana e até lá!